Olá, irmãos, irmãs, amigos e amigas. Que alegria poder compartilhar com você o Evangelho de Jesus Cristo, restaurado em nossos dias. Quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal, na nossa classe. Estamos com 504. Estou tão feliz. E, de alguma forma, eu e você estamos ajudando a divulgar o Evangelho restaurado do Senhor Jesus Cristo em nossos dias. E eu sou tão feliz por fazer parte desta obra nesses dias. Também quero agradecer os seus comentários tão bondosos. Vocês têm sido muito bondosos mesmo. Muito obrigado. Hoje, então, como disse, nós vamos estudar Doutrina e Convênios 24. Os primeiros versículos, de 1 a 9, eles são destinados a Joseph Smith. No versículo 3 fala assim: magnifica teu ofício, após haveres semeado teus campos e os teres protegido, vai depressa à igreja que está em Colesville, Fayette e Manchester, e eles sustentar-te-ão e abençoá-los-ei, tanto espiritual como materialmente. Algo interessante, né? O Senhor fala assim para Joseph, né? Magnifica o teu ofício, né? Qual era o ofício do sacerdócio de Joseph? Era de ser um apóstolo, um profeta, vidente, revelador. E magnificar significa engrandecer o seu chamado, né? Assim como nós também fazemos. Mas olha que interessante, ao ler isso aqui, diz, nossa, que lindo. Mas Joseph já havia sido preso 2 vezes, com a acusação de ser um desordeiro e por estar divulgando o livro de Mórmon, pregando. E ele foi nas 2 vezes inocentado. Quando ele ia para o primeiro julgamento, uma turba, né, uma multidão seguiu e o guarda que o escoltava, o policial, ajudou a fugir. Ele foi julgado, saiu, logo saiu outro, foi lá, outro policial e prendeu de um outro condado. Foi julgado e inocentado. E então, ele, após sair do julgamento, a turba perseguindo. E à noite ele reuniu com os santos para tentar se reunir com eles, mas veio outra turba e ele teve que fugir. Diz que ele e Oliver Cowdery fugiram a noite toda. Então esse é o contexto histórico, imagina, de um homem, né, jovem, 24 anos, tinha aproximadamente Joseph nesta época, e Oliver 23, um profeta de Deus, mas sendo tão perseguido. E o Senhor fala para ele, olha, magnifica o teu chamado, engrandece o teu chamado. E ele orienta José a ir ter com os santos, né, estar junto aos santos, que eles iam estar protegidos. E eu fico pensando assim, nos dias de hoje, né, que estamos enfrentando uma pandemia severa no mundo todo, que o Senhor também está pedindo para nós, né? Magnifica a tua condição de membro da igreja, seja fiel, seja firme. Fico imaginando que o Senhor está dizendo para nós também, fica próximo dos santos. Em alguns lugares do Brasil estão acontecendo as reuniões dominicais, como na minha ala, por exemplo. Eu pude ir domingo, depois de 1 ano sem frequentar a igreja, eu e minha esposa somos do grupo de risco, e nós, então, tive a oportunidade de ir, de cantar com os irmãos e irmãs na congregação e de poder prestar testemunho. Foi maravilhoso. Mas muitos ainda não estão podendo ir em suas unidades, né? Mas ainda assim o Senhor já fica próximo dos santos. Talvez com este vídeo estar próximo. A sua ala talvez esteja dando aulas da escola dominical, fazendo uma reunião sacramental virtual, né, através da internet, algumas poucas pessoas na capela. O importante é procure estar próximo dos santos, para que você possa sentir a proteção, tá bom? Vamos continuar. No versículo 5 e 6 fala assim: e continuarás a invocar a Deus em meu nome, e escrever as coisas que te serão dadas pelo Consolador, e a explicar todas as Escrituras à igreja. E no momento preciso ser-te-á dado o que hás de dizer e escrever. E eles
eles deverão ouvir. Interessante, fim da citação aqui, interessante que o chamado do profeta era para ele pelo Consolador, ensinar as Escrituras a nós e que nós iríamos ouvir. Nós temos os recursos, nós temos as Escrituras para ler, que estão disponíveis em nossas mãos. E nós temos profetas vivos, que no caso o presidente Russell Webb Nelson, podemos ouvir as palavras. Hoje qualquer celular, praticamente um smartphone qualquer, pode acessar a biblioteca da igreja e ouvir as conferências, enfim, tem tantos recursos que eu penso assim, nossa, eu não consigo ler tudo que tem, de tanta coisa, né? E o importante aqui é nós darmos ouvidos às palavras dos profetas, dos apóstolos de nossos dias. E ao darmos ouvido a eles, nós vamos estar mais protegidos. Não só eu e você, mas nossas famílias, nossos filhos, netinhos queridos. Então o Senhor está ensinando Joseph como ele deveria se comportar como um profeta e apóstolo de Deus, mas também está ensinando a nós que devemos dar ouvidos. Mas em meio a todo este cenário de perseguições, né, ainda muito jovem, a restauração acontecendo, o versículo 8 foi o versículo que mais me chamou a atenção neste capítulo. Fala assim, 8. Sê paciente nas aflições, pois terás muitas. Suporta-as com tudo, pois eis que estou contigo até o fim de teus dias. Fim da citação. E aqui, embora Joseph estivesse passando por muitas provações, né, sendo perseguido com o risco da vida, o Senhor fala para ele assim, sê paciente nas tuas aflições, terás muitas. E eu fiquei pensando assim, que às vezes, né, eu e você, nós ficamos pensando em paciência como algo assim, inerte, falta de movimento, de atividade, passivo, indiferente, né? Daí eu fiz uma pesquisa no dicionário, o que significa a palavra paciência. Capacidade de suportar contrariedades, incômodos e dificuldades com calma e tranquilidade. Qualidade de quem não desiste facilmente, persistente, perseverante. E daí a gente começa a aprender mais o que o Senhor está dizendo para Josi e para nós, eu e vocês. Qualidade de não desistir, é o paciente, olha que lindo, de perseverar, de continuar firme. Pesquisando um discurso do elder, né, presidente Uchtdorf, na época que servia como conselheiro na primeira presidência da conferência de abril de 2010, ele fala sobre paciência assim, ó, abre aspas, a paciência significa esperar ativamente e perseverar. Significa permanecer em algo e fazer todo o possível, trabalhar, esperar, exercer fé, suportar as dificuldades com coragem, mesmo que os desejos de nosso coração demorem a ser cumpridos. A paciência não é apenas suportar, mas suportar bem. Em suma, paciência significa estar firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor em todas as horas de todos os dias, mesmo quando for difícil. Fechar aspas, fim da citação. Então a paciência, eu estava pensando assim, nossa, a paciência é uma característica dos fortes, é das pessoas que realmente estão ativas em viver o Evangelho. A característica da paciência é uma característica, um dom de Deus, né? É uma característica daquelas pessoas que estão sempre trabalhando, guardando os mandamentos, indo em frente. Você é paciente? Eu fiquei olhando assim, eu sempre achei assim, não, eu sou paciente. Agora, ao estudar um pouco mais sobre paciência, assim, nossa, estou honrado com minha paciência, estou me sentindo mais feliz. Você é paciente? Você está trabalhando, se esforçando para ser paciente? Sabe de uma coisa, eu tenho observado muitas pessoas, amigos queridos, bem próximos,
muitas dúvidas sobre o Evangelho. Dúvidas sobre Joseph e tantas outras dúvidas que vão surgindo. E então, como a paciência se enquadra nisso, né? No mesmo discurso, o presidente Uchtdorf, ele fala assim, ó, Brigham Young ensinou que, quando surgia algo que não compreendia plenamente, ele pediu ao Senhor, dá-me paciência para esperar até que eu possa compreendê-lo. Depois, ele continuava a orar até conseguir compreender. Fim da citação. Que extraordinário, né? Não entendo. Então pede ao Senhor, me dá paciência. O que o Senhor está dizendo? O que ele está falando para o Senhor? Olha, Senhor, que eu possa trabalhar, possa estudar, possa guardar os mandamentos, possa estudar mais sobre isso e tu possa me abrir a mente para eu entender. Que qualidade virtuosa é a paciência, né? Diz que a paciência é uma característica daquelas pessoas que vão herdar o reino celestial, né? Os mansos herdarão a terra, lá na Mateus 5. E o presidente Uchtdorf, ele também falando sobre dúvidas que as pessoas possuem, ele fala que a dúvida sincera ela é produtiva, que ela é boa, você pesquisar, aprender mais, ir em frente, em retidão, né? Continuar guardando os mandamentos. Mas muitos, às vezes, se enchem de dúvidas que querem se afastar da igreja, se afastar do Evangelho, se afastar de Jesus Cristo. E na Liahona de novembro de 2013, num discurso chamado Venham, junte-se a nós, o presidente Uchtdorf fala assim, abre aspas, portanto, por favor, duvidem de suas dúvidas antes de duvidarem de sua fé, fechar aspas. Duvide de suas dúvidas antes de duvidar de sua fé. Que extraordinário, né? Eu queria deixar um desafio com cada um de nós hoje aqui. Que possamos trabalhar, né, a paciência em nossa vida. Buscar, pedir ao Senhor por paciência e buscar, se for conhecimento, estuda mais. Se está com algum projeto financeiro, quer ter uma vida, uma condição melhor para a família, trabalha mais, se qualifica mais. Lembra, a paciência ela é ativa, tá bom? Depois, aqui dos versículos 10 a 12, ele está falando para Oliver Cowdery. E ele fala assim, no 11 e 12. Em mim terá glória, e não em si mesmo. Seja em fraqueza ou em força, em cativeiro ou em liberdade. E em todos os tempos, e em todos os locais, abrirá a boca e anunciará meu evangelho como com a voz de uma trombeta, tanto do dia como à noite. E dar-lhe-ei uma força que não é conhecida entre os homens. Fim da citação. Olha que interessante, o Senhor está dizendo assim, ó, que a glória do Senhor, nós somos apenas os instrumentos, nós somos o espelho que reflete a luz de Cristo para as pessoas. E o Senhor fala que assim, ó, em tempos bons, em tempos ruins, continua dando glória a Deus. Em tempos de liberdade, em tempos de cativeiro, continua dando glória a Deus. Em todos os tempos, continua pregando o Evangelho. E daí ele fala assim, ao fazer isso, você receberá uma força que te é desconhecida. É a força dos céus, irmãos. É tão gostoso, é tão maravilhoso sentir a influência do Espírito Santo nos revigorando espiritualmente e prestando testemunho de todas as coisas. Mas lembra, temos que exercer um esforço. E quando eu falo assim de revelação, de receber a voz de Deus em nossa vida, ela pode acontecer literalmente. Eu presto testemunho pessoal disso, de ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes se confunde sentimento com revelação. Mas só com prática você começa a distinguir um do outro. E o teu coração se abre e você começa a entender. No meu caso, eu consigo diferenciar, que eu consigo perceber que é um pensamento que não é meu.
Então eu consigo discernir sobre revelação melhor. E como que você sabe que está recebendo uma revelação? Você já ouviu a voz de Deus? Você já teve sonhos como uma revelação? Você já, ao ler as Escrituras, teve uma impressão tão forte que sabia que era de Deus? Você já recebeu revelação na sua mente que você podia escrever tão claro que era? Como você sabe quando você recebe uma revelação? E para finalizar, no dos versículos 13 até ali o 19, não está claro se é para Joe, se é para Oliver ou outras pessoas, mas no 19 fala assim: pois tu és chamado para podar vigorosamente a minha vinha. Sim, pela última vez, sim, e também todos aqueles a quem ordenaste, e eles seguirão estas normas. Amém. Fim da citação. Então, irmãos, essas escrituras se aplicam também a nós. Que possamos, com toda a nossa energia, com toda a nossa alegria, com toda a nossa vivacidade, assim, com toda a nossa capacidade intelectual, que possamos ler as Escrituras, ponderar um pouco sobre elas durante o dia. Não precisa ler o livro todo, pega 2, 3 versículos, fica pensando. E à medida que você vai pensando, a tua mente vai se abrindo e você vai lembrando de coisas, o Senhor vai te dando outras impressões e você começa a ter um entendimento maior. E é um convite para você continuar estudando, vem e segue. Tem sido uma alegria compartilhar com você essas aulas. Eu estou tão feliz. É tão gostoso sentir o Espírito Santo em nossa vida. E eu sou tão feliz pelos relatos que vocês compartilham, que sentem a influência do Espírito Santo. Eu estava vendo, eu consigo ver as estatísticas ali, então eu sei que muitas pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, Portugal, França, Colômbia, Paraguai e Bolívia, eu penso. São os países que temos pessoas que estão ouvindo aqui, né? E participando dessas aulas tão boas, tão maravilhosas. Né? E eu gostaria que você pudesse botar um recadinho assim, como vários fizeram outro dia. Meu nome é fulano de tal, eu sou do ramo tal, da cidade tal. E escreve lá como você sabe que recebeu uma revelação. Desejo a todos vocês um ótimo dia. Tchau, tenha um ótimo dia e continua firme.